Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que, mais uma vez, o Senhor me desperta para trazer essa mensagem para cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus. E eu creio que nessa noite, o Senhor Jesus ele está trazendo para nós uma palavra nova, vinda do céu, para que podemos meditar na sua palavra, cumprir e praticar a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de hoje é Lucas capítulo 9, no versículo 62, onde diz assim: Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Amém? Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Amém? O Senhor, irmão, é quem nos capacita para o seu reino. Ele é quem nos habilita. Mas existem alguns cuidados que só nós podemos fazer para nos mantermos no reino de Deus. E um deles é não olhar para trás. Vemos que muitas pessoas olham para trás. E quando Jesus ele fala a respeito do arado, ele está fazendo uma comparação de algo que ele vivenciou. Porque na época de Jesus havia o arado, que era de madeira, era uma peça, um instrumento de madeira, uma ferramenta de madeira, com o desenho de como se fosse uma forquilha, e na ponta dela havia um pedaço de ferro, né, que encaixava nela para fazer a furação da terra, abrir a terra em valas, ou seja, como se fosse umas covas para a plantação, ou que fosse de milho, feijão, vamos dizer assim, um exemplo, ou arroz, ou até mesmo azeitona, que eles plantavam muito lá. Então, Jesus disse que ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. E geralmente, quando a pessoa ele lançava a mão no arado, e às vezes acontecia de olhar para trás, desviar sua atenção, aquele arado ele esbarrava em algumas pedras que porventura pudesse estar ali no caminho, e se rompia aquele arado, quebrava aquela ferramenta, e era uma perca de tempo muito grande até reconstruir aquela ferramenta, sabe? E o Senhor Jesus, ele trouxe essa comparação, que ninguém que lançar a mão no arado está apto para o reino de Deus. E ele está falando comigo e contigo nessa noite. Porque muitas vezes, irmão, trazendo isso para o dia de hoje, trazendo isso para a nossa vida, podemos imaginar que muitas vezes nós olhamos para trás, para as coisas que deixamos, para algo que nos prende no passado. Quando Marta chegou diante de Jesus, que Jesus veio para ressuscitar Lázaro, Marta falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Lázaro não teria morrido. Então, Marta, ela lança Jesus no passado. Muitos de nós lançam o Senhor no passado. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse feito isso, não teria acontecido. Se Deus fosse comigo, não teria acontecido isso. E Jesus, olhando para Marta, diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O teu irmão há de ressuscitar. Aí
Marta lança Jesus no futuro e diz: eu sei que ele vai ressuscitar, mas é no último dia. E às vezes, irmão, nós temos uma dificuldade de viver o hoje e lembrar do ontem e do amanhã, do passado e do futuro. E esquecemos o presente, que Deus está agindo agora. E Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a ressurreição dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos. Ele é a ressurreição da sua vida espiritual. Tudo aquilo que parecia estar perdido, ele vai ressuscitar em nome do Senhor Jesus. Basta que nós tão somente cremos. Ele falou para Marta: Marta, se você crer, verás a glória de Deus. Então basta somente crer. E a palavra crer no grego, ela significa obedecer. Obedecer a palavra que você está ouvindo do Senhor. Então, quando você crer de todo o coração, aquilo que você busca do Senhor acontece, aquilo que você crer acontece. Mas quando você e eu ficamos presos no passado, nós corremos um grande risco de esse instrumento, esse arado, que nós lançamos a mão, ele se romper e não conseguirmos chegar ao alvo, ao objetivo para o qual nós somos designados. Amém? O apóstolo Paulo lhe disse: eu deixando as coisas que para trás ficam e avanço para que estão adiante de mim. Amém? Então, nós não conseguiremos nunca avançar sem deixar as coisas que para trás ficam. Imagina se você está agarrado em uma coisa, como que você vai poder andar para frente? É impossível, você tem que soltar aquilo que está te prendendo para que você possa avançar. E muitas pessoas, irmão, ficam presas em sentimentos, em mágoas, em palavras que alguém falou, palavras negativas, palavras malditas, que disseram que você não ia vencer, que não ia dar certo, que você não ia dar em nada, que esse plano não dá nada, esse projeto não ia dar em nada. E são inúmeras as palavras negativas que falam a respeito de nós. Mas essas coisas, irmãos, nós não devemos ficar presos nisso, nessas palavras. Porque a palavra do Senhor, ela é é uma palavra maravilhosa. Isaías 45:2 diz que o Senhor vai adiante de nós, ele vai na frente. E ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro para nós passarmos e conhecermos os tesouros escondidos que não sabemos, que não conhecemos. Então Deus tem algo para nós na frente. Precisamos ter uma visão profética, uma visão na frente. O profeta, ele olha na frente. O que vai acontecer no futuro, o profeta já sabe agora. Ele já tem a visão do futuro. O profeta trabalha para o futuro. É como se fosse um estilista. Ele já começa a planejar um modelo de roupa para o próximo verão ou para o próximo inverno. Então ele trabalha sempre com antecedência, sempre com visão no futuro, na frente. Assim é um profeta, assim é um homem de Deus, assim é uma mulher de Deus. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, começa a pensar na frente, solta as coisas que para trás ficam e avança para as que estão diante de você. Jesus disse: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Eu fico olhando, irmão, tem muitas pessoas que às vezes conversam comigo e você vê que as pessoas têm mágoa, guarda muita coisa do passado, muitas coisas que alguém falou e por isso não libera perdão, não se libera.
E muitas vezes, queridos, essas pessoas ficam até doentes, porque a pessoa que não libera perdão tem uma tendência muito grande de ficar doente com várias doenças que pode acometer a essa pessoa, porque a pessoa não libera perdão. Nós temos que liberar perdão, meu querido. Jesus olhou para aqueles carrascos que cuspiam, que o batiam, e disse: Pai, perdoa esses que não sabem o que faz. E eu meditando nessa palavra que Jesus falou, perdoa esses que não sabem o que faz, eu pude entender que realmente eles não sabiam o que faziam. Por quê? Porque ele não estava fazendo de si mesmo, era o que estava nele. Era um espírito que estava nele, era algo que sobrenatural, uma força sobrenatural. Então Jesus disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os principados e potestados, já falei isso. É contra... A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças que atuam nas regiões celestiais. E nós esquecemos disso. E criamos raiva da pessoa, criamos mágoa das pessoas, criamos acepção de pessoas, criamos conceitos e preconceitos separando-se de pessoas. E o Senhor não quer isso. O Senhor não prega isso, não ensina isso. Ele nos ensina a cuidar de pessoas, a amar pessoas, a estar junto com pessoas, a se relacionar com pessoas. Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós realmente revelamos quem nós somos. Amém? Precisamos revelar-nos como filho de Deus. Mas para isso acontecer, é necessário que estejamos relacionando com as pessoas. E nem sempre vamos relacionar com pessoas boas, como gostaríamos de relacionar, mas sim com pessoas problemáticas, pessoas que têm vários problemas. E são essas pessoas que nós precisamos ajudar. Amém? Precisamos ter misericórdia das pessoas. A palavra misericórdia é sofrer no lugar do outro, é compadecer-se do lugar do outro. A palavra compaixão é compadecer-se em lugar do outro. A palavra misericórdia, misericórdia, significa no grego que miséria no coração. Você tem um coração na miséria do outro, se colocando no lugar do outro. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, querido. Precisamos ter um coração limpo e livre de toda mágoa, de todo engano, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Precisamos ter uma performance alegre, uma performance que o Espírito Santo ele venha nos usar sempre. Porque, irmão, como que seremos usados pelo Espírito Santo se estivermos com o coração voltado para trás, olhando para trás com mágoa, com ódio, com rancor, sem perdoar o seu irmão? Mas o Senhor, Ele quer te perdoar. Ele quer que nessa noite você libera perdão. Porque o próprio Senhor Jesus disse na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa aquele que nos tem ofendido, assim como nós perdoamos. Então, se nós estamos prometendo ao Senhor que estamos perdoando as pessoas, então o Senhor nos perdoa. Teremos o perdão de Deus. E lá em 1 João diz que, filhinhos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Então precisamos confessar os nossos pecados e ter essa confiança para com o Pai, que somos perdoados. Mas porque perdoamos os demais, perdoamos as pessoas, temos um coração livre. O apóstolo Paulo diz: eu consigo servir
as pessoas porque eu sou livre das pessoas. Quando eu me torno livre de vocês, eu me torno também servo de vocês. Consigo servir a vocês. Ninguém que é preso a alguma coisa consegue servir os demais. Mas quando nós somos livres de tudo e de todos, nós conseguimos servir aos irmãos. E é isso que o Senhor requer de nós. Que nessa palavra não olhe para trás. Muitas vezes, irmão, é algo que você perdeu. Um relacionamento, um casamento, um emprego, um prejuízo que você teve. Não sei, algo assim que muito grande que muitas vezes você não consegue esquecer. Mas nessa noite, nesse momento, pela essa palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo tira de você todo o peso do passado. O Espírito Santo tira de você, através dessa palavra do Senhor Jesus, que você consegue liberar o seu coração, em nome do Senhor Jesus, de toda mágoa, todo ódio, todo rancor que você poderia ter de alguém. Nessa palavra, em nome do Senhor Jesus, você está livre, meu irmão, para poder amar e perdoar, para poder olhar para frente e avançar para frente e conquistar níveis maiores, níveis espirituais maiores. Porque muitas vezes você está numa dimensão espiritual, mas é necessário que você tenha e eleve o seu nível espiritual a cada dia, irmão. Porque a palavra de Deus diz assim, de fé em fé, de valor em valor, até chegarmos a uma estatura de um varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Então, a cada dia nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, até nós chegarmos à estatura de um varão perfeito. E muitas vezes, quando nós ficamos presos no passado, nós não conseguimos crescer, irmão. Nós temos somente aquela pessoa medíocre de sempre. Aqueles mesmos problemas de sempre. Não avançamos, não conquistamos, não realizamos. Porque nós estamos presos no passado, presos na circunstância. Não liberamos a nossa fé, a nossa esperança, porque aquilo que nos prende não nos deixa avançar. Amém? Havia um homem que ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico, ele tinha muitas fazendas e muitas posses. E ele chegou diante do Senhor e disse, mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus diz a ele, olha no coração dele, olha para dentro dele e fala, olha, você faz os 10 mandamentos, você cumpre os 10 mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Enfim, Jesus falou todos os mandamentos e ele disse, sim, eu já cumpro isso, eu já faço isso desde a minha infância, desde a minha juventude. Aí Jesus olha para dentro do coração dele e vê a avareza. Ele é preso no passado, no seu dinheiro. E Jesus disse, olha, se queres ser perfeito, vende tudo que tens, volta e segue-me. Querido, ele era preso no dinheiro. Ele ficou triste, baixou a cabeça e voltou para trás e foi-se embora. Querido, quando você é preso em alguma coisa, você precisa de se desprender. Não é pecado ter as coisas. Pecado é as coisas ter você. Pecado é você ser preso nas coisas. Quando você é preso, então você precisa se livrar disso. Mas se você tem algo e você não é preso, você tem bens e você não é preso àqueles bens não é o primeiro lugar em sua vida, então, não precisa desfazer daquilo que você tem. Mas se você é preso àquilo, você precisa desfazer. Porque Deus, ele é o primeiro lugar em sua vida e nunca será o segundo. Jesus é o primeiro lugar e nunca será o segundo. Amém?
Ou ele é o primeiro lugar, ou ele nunca será o segundo. Amém? Tome essa palavra em suas mãos, porque o Senhor Jesus diz, olhe, não olhe para trás. Porque aquele que olhar para trás, ele não estará apto para o reino de Deus. Amém? E o reino de Deus está dentro de você, meu querido. Minha querida irmã. O reino de Deus está dentro de você. Tome posse nesse momento e se libere. Tire toda mágoa, toda angústia, toda incerteza, tudo aquilo que te prendeu, as palavras que alguém falou. Às vezes a pessoa falou com você, isso tem muitos anos, e você estava segurando até hoje. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que era só até hoje, que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, não mais te prende mais essas palavras malditas, que você não ia dar certo, porque você já deu certo, porque você está com o Senhor, está no caminho certo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, soberano Deus e amado Pai, em nome do teu santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu creio, Pai, que nenhuma palavra teríamos se do céu não for dada. Mas eu creio, Senhor, que pelo teu Espírito Santo, o Senhor tem liberado uma palavra, Pai, de conforto, de segurança, uma palavra de destravamento, uma palavra, Pai, que nos coloca em nossa mão uma chave, assim como o Senhor colocou na mão de Pedro e disse que o que ligaste na terra será ligado no céu. Então, com essa chave, possamos ligar, Pai, no céu, a tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que planejamos, em nome do Senhor Jesus. E desligarmos na terra tudo aquilo que não é do Senhor. E termos um avanço espiritual, um avanço em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.